aos Filipenses, capítulo 4, e o versículo de número 6 e o versículo número 7. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso número 6 e o versículo número 7. Eu já vou ler, irmãos, para ganharmos tempo. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, em oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, eu quero, nesses poucos minutos, conversar um pouquinho com os irmãos sobre algo que tem me preocupado muito. Só queria que desse um pouquinho de retorno, um pouquinho mais grave, mais adulto. É algo que tem me preocupado muito. E diante de uma frase que eu tenho ouvido, e ultimamente tem sido com mais frequência, pessoa tal está sofrendo com uma forte crise de ansiedade. Eu vou repetir: pessoa tal está sofrendo com uma forte crise de ansiedade. A ansiedade é uma doença, ela é uma doença psicossomática, é uma doença da mente e também uma doença da alma. E ela tem crescido no nosso país assustadoramente. Ela tem crescido no nosso país assustadoramente. Eu já falei aqui para os irmãos, nenhuma, nem duas, nem três vezes, que quando você faz uma pesquisa no Google sobre o país mais ansioso do mundo, você vai ver que o país mais ansioso do mundo está lá em primeiro lugar, o nosso país, o Brasil. O estresse é o excesso do presente, a depressão é o excesso do passado, e a ansiedade é o excesso do futuro no presente. Eu já li alguns livros do pastor, escritor e orador cristão Max Lucado. Eu creio que os irmãos já conhecem. Ele tem dois livros que ele trata sobre esse assunto. Um deles é Aliviando a Bagagem. Aliviando a Bagagem. Todos já leram esse livro aqui? O grande número de irmãos já leram esse livro. E na capa do livro está escrito assim: se livre de cargas que você nunca deveria ter carregado. Eu vou repetir: se livre de carga que você nunca deveria ter carregado. Aí tem outro livro e fala sobre o fim da ansiedade, e há uma frase que ele está escrita, e ele diz no livro que a ansiedade rouba o nosso foco, a nossa paz e a nossa alegria, e drena toda a nossa energia. Diz que a ansiedade é como uma nuvem escura que bloqueia a luz do sol, mas a oração, como um vento que dissipa a nuvem e permite a luz do sol brilhar novamente. Meus irmãos, esse tema tem me preocupado muito, porque, como já disse no início, constantemente eu tenho ouvido de pessoas que eles estão sofrendo desse mal
alguém diz que tal pessoa também está sofrendo desse mal. E a Bíblia, irmãos, ela tem muita coisa a falar sobre esse assunto. O que nós entendemos, irmãos, é que nós temos um Deus, eu quero deixar isso bem claro. Nós temos um Deus, irmãos, que não somente é criador, mas é um Deus sustentador daquilo que Ele criou. Eu vou repetir: não temos um Deus somente criador, mas temos um Deus sustentador. Um Deus, irmãos, que não está alheio à sua criatura. O relojoeiro, ele cria o relógio, ele coloca o relógio e coloca o relógio para vender. E jamais se preocupa, irmãos, com quem está o relógio. E outros produtos também, mas Deus não. Deus te criou, Deus te formou, te colocou no mundo, irmãos, e Ele te acompanha desde o ventre da sua mãe. O salmista, no Salmo 139, ele fala sobre isso, que Deus te entreteceu dentro do ventre da mãe dele. Então Deus te acompanha desde quando você está em forma. Você nunca deixou de estar sob o cuidado de Deus. Eu vou repetir: você nunca deixou de estar sob o cuidado de Deus. Deus, irmãos, te acompanha. Deus te acompanha todos os minutos da tua vida. Deus está preocupado se você dormiu bem à noite, se você tomou um bom café, se você almoçou. Deus está preocupado com toda a tua vida. Não é só o seu pai, a sua mãe, as pessoas que te cercam e se preocupam com você, mas Deus se preocupa com você. Quando nós olhamos a Bíblia, irmão, nós vamos observar e vamos entender que Deus chamou seres humanos. E Deus colocou esses seres humanos diante de desafio. Por exemplo, nós temos Moisés. Eu fico pensando, irmãos, Moisés liderando milhares de pessoas todos os dias, era um líder. E às vezes sentia-se pressionado pelo povo. O povo cobrava eles. O povo lembrava o que tinha no Egito e o que não tinha no momento da peregrinação deles. Eu me lembro que certa vez eles pressionaram Moisés dizendo: olha, nós não queremos mais o pão vivo. Aliás, é importante dizer que o que Deus, irmãos, tinha preparado para o povo, para que durante 40 anos Deus o sustentasse a maná. Era aquela sementinha que era todos os dias, e eles recolhiam na madrugada, eles comiam, se alimentavam. E não foi o momento que Deus, foi aquilo que Deus proveu para eles, para que os 40 anos eles pudessem caminhar. Interessante que eu costumo dizer que a padaria no céu não falhou nem um dia. Todo dia que já foi. Por mais que eles se preocupassem, por mais que eles ficassem ansiosos, solícitos, mas Deus não deixou nenhum dia faltar pão. Todo dia tinha pão. E eles comiam, irmãos, que não era algo regulado. Eles comiam aquilo que gostavam de comer. Ou seja, irmãos, é possível que durante aqueles 40 anos, muitos deles ficaram ansiosos. Será que hoje? Será que amanhã? Será que depois da manhã? Será que depois do mês que vem? Será que no ano que vem vai ter pão? Aleluia. Ou seja, ansiedade, a preocupação do futuro no presente. Meus irmãos, como seres humanos, nós não podemos negar que há algumas situações que nos levam à preocupação. A preocupação do futuro pessoal, a preocupação do futuro da família, a preocupação do futuro do Brasil. Quantos existem no país? E o que está acontecendo no presente? Vão morar em outros lugares? Não estou aqui condenando ninguém, não. Por quê? A preocupação é tanta que é um melhor bem-estar para a família. Mas irmãos, nós como cristãos, nós temos que
entender uma coisa, que alguém que cuida de nós. Essa semana toda eu tenho orado a Deus. Eu tenho poucos minutos aqui, mas algo Deus tem falado no meu coração. Diga para a minha igreja, relaxa, fique tranquilo, fique em paz. Oh, glória a Deus. Irmãos, o Deus que cuida dos pardais, Ele cuida de você. O Deus que cuida dos lírios do campo, Ele cuida de você. Irmão, descanse. Coloca essa cabecinha no travesseiro. O salmista ali no Salmo 24: em paz eu me deitarei e me dormirei, porque o Senhor, Ele faz isso, irmão. O que disse, irmãos, Pedro, em 1 Pedro 5,7: lançando sobre ele toda a vossa preocupação, a vossa ansiedade. Por quê? Porque Ele tem cuidado. Irmão, Deus cuida. Deus cuida do teu filho. Deixa de tanta preocupação com o futuro do teu filho. Deixa de tanta preocupação com o futuro do teu esposo, da sua família, com o teu futuro, porque Deus cuida, irmão. Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida. Tanto isso no teu coração. Não fique dessa forma. Eu fico imaginando a preocupação de Moisés, que foi pressionado, o povo querendo carne, o povo não estava descansado desse maná. Disseram que o maná era vivo, ou seja, era algo que não é interessante, que não prestava. Diz que o maná era vivo. Ele começa a fazer as contas e diz: olha, nem se matasse todas as vacas, todos os bois, todos os animais, não daria para alimentar essa grande multidão. Aí ele vai, irmãos, com a sua preocupação e com a sua ansiedade, ele vai conversar com Deus. O Deus que tirou ele do Egito juntamente com os que estavam lá. Caminhar pelo deserto. Eu me lembro, irmãos, que Deus chama Moisés e diz: Moisés, é o seguinte, esse povo que vai aí não vai comer um dia, 2, 3, 15 dias, eles vão comer carne 30 dias ininterrupto. E Moisés coçou a cabeça porque ele pensou em ter carne para um dia. Como vai comer 30 dias? Irmão, muitas das vezes nós nos enganamos com Deus. Nós geramos um Deus muito pequeno, minúsculo, um Deus com poder limitado. Me lembro de Maria, quando o anjo visitou e disse que ela tem filho. Ela ficou preocupada, disse: olha, eu nunca tive contato com homem algum, como é que eu vou ter filho? Aí ela recebeu uma explicação, e a pergunta dela, ela disse: como vai acontecer isso? Como vai acontecer isso? Como se dará isso? E aí a resposta do anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. Aí Lucas 5,37: porque para Deus não há nada impossível. Entenda essa noite, irmãos, nós servimos um Deus todo-poderoso. Nós servimos um Deus, o grande eu sou, o El Shaddai. O som hoje está uma bênção. Você me entende aqui nessa noite? Quando Moisés, irmãos, começa com um questionamento, agora tem que abaixar um pouco, né? Está muito alto aqui. Quando Moisés começa com um questionamento, Deus disse: vem aqui, Moisés, eu só quero te dizer uma coisa. O que o Senhor quer dizer para mim, Senhor? Eu quero te perguntar e você me responde. Moisés, o meu braço encolheu.
Vocês não entenderam? Quando Moisés viu a impossibilidade daquele povo se alimentar com carne durante 30 dias, Deus pergunta para ele: Moisés, o meu braço encolheu. Você não entendeu ainda? O meu braço ficou cotoco. Com todo respeito, o meu braço encolheu. Ele entendeu que o braço do Senhor continua estendido. Eu quero dizer que até hoje os braços do Senhor estão estendidos. Qual é a tua necessidade? Qual é a tua preocupação? É enfermidade pessoal? É enfermidade na família? É falta de alguma coisa? É o desemprego? Aleluia! Eu disse aleluia, porque para Deus nada é impossível. Eu não posso muito além. Escuta. Quando Jesus chama os discípulos, a maioria deles estavam estabilizados. Pedro, André e os demais tinham uma indústria de pesca. Eles pescavam. Mateus, Alfândega, todos eles foram chamados. Mas não foram chamados para ser meio período, para trabalhar meio período no serviço secular, e o outro meio período trabalhar para o mestre, não. A proposta de Jesus é: larga tudo e vem comigo. Vem comigo. Mas eu espero que irmãos, parece que eu estou vendo ali eles conversando entre si, dizendo: olha, e aí? Como é que nós vamos se virar? Sabe que vai cair do céu o nosso sustento? Imagina isso, permita conjecturar. Será que vai cair do céu o nosso sustento? E aí, quem sabe alguém perguntou: Senhor, é tempo integral? Aí Jesus disse: o tempo é integral. Aí quem sabe alguém perguntou: mas Jesus não tem fábrica? Jesus não tem indústria de pesca? Jesus não tem padaria? Ele não tem, mas ele é dono de tudo. Ele é dono da padaria. Ele é dono da pizzaria. Irmãos, ele é tão dono que ele fala dos peixes. Ele dá hora aos peixes. Você lembra, irmãos, quando pediu para que ele pagasse o imposto? Ele não se embaraçou por nada, ele pegou um anzol e disse: Pedro, vai lá e pesca. Pega para mim e para você. E ele foi lá e pescou os peixes. Ele pôde quitar os impostos. Meus irmãos, a proposta nessa noite, eu estou caminhando para o final. Aleluia. É para que você descanse. É para que você relaxe. É para que você tenha para descer tudo. Aquele contrato que está te preocupando, será que vai ser assinado ou não essa noite? Deus ministra no meu coração, é tranquilo. Porque se não for esse, vai ser outro. Por que eu digo isso, irmão? Porque tem coisa que não é para você, tem coisa que é para o outro. Agora, tem coisa que é para você e não é para o outro. Eu estou me entendendo aqui nessa noite, não é? Todos eles entram a Jesus, saem do secular e passa a trabalhar integralmente com o mestre. E qual é a profissão deles? Pescador de homem. Irmão, se pegar peixe muitas vezes é difícil, pastor Jeremias. Imagina
pescar onde? Pescar seres racionais. A tarefa era mais difícil, era mais árdua. Porém, irmãos, quem está clamando, quem trouxe para perto, ele garante. Aleluia! Com certeza, irmãos, eles não iriam se frustrar. Não. Eles iriam ter muito mais do que isso em questão de sustento. Só que Jesus conhece os corações, como conhece o meu nessa noite, como conhece o seu nessa noite, e sabe como você estou aqui, sabe como é que tem sido os seus dias, suas noites, sabe o que você tem conversado no Facebook, na internet, enfim, no WhatsApp. O Senhor sabe que você tem conversado com as pessoas com relação à tua preocupação. Jesus também conhece o coração dos discípulos. E Jesus pergunta-nos: por que vocês, irmãos, olha aqui, por que vocês estão solícitos? Por que vocês estão tão inquietos? Por que vocês estão tão ansiosos? Tem a pergunta de Jesus. E a pergunta dele para você aqui nessa noite, para vocês obreiros que estão no mundo, para nós que estamos aqui: por que nos tanta preocupação e tanta inquietação? Vai dar certo. Vai dar certo. Eu disse: vai dar certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. O Deus que nós servimos é Deus de toda provisão, toda provisão. Ele tem irmãos, ele busca até o que não tem. É o Deus de toda provisão. E a pergunta é: por que vocês estão preocupados? Olhai para os pardais. Eles plano e eles não plantam. É como se tivesses ouvido o pastor Deus, Jesus dizer: vocês já viram algum pardal morrer de fome? Aleluia! Você já viu algum pardal morto? Eu quero dizer, ele foi morto porque ele não tinha comida para comer. Sabe o que Jesus disse para eles? Vocês valem muito mais do que os pardais. Eu cuido deles. Eu cuido de vocês. Eu cuido de vocês, mas também eu cuido deles. Eu cuido deles, mas eu cuido de vocês. Aí vem Paulo escrevendo aos irmãos feridos: não sejais ansiosos por coisa alguma. Que desafio é esse? Não sejais preocupados por coisa alguma. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu já sofri esse tipo de experiência muitas das vezes. Muitas das vezes a providência que eu quero, a providência que você quer, não vem na hora que você quer. Parece que Deus às vezes tem raça disso. Aleluia! Parece que Deus às vezes tem raça. Às vezes Deus testa a nossa fé até o último. Ele nos prova até o último. Porque como o ouro é provado, nós também somos provados como o ouro.
Sabe o que Deus vai me dizer essa noite? Que não era a minha hora e que não era a tua hora. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Não era a tua hora e não era a minha hora. Não era o teu relógio. Não era o meu relógio, não era o meu relógio. Não era Deus. Mas é no Kairos. Sabe aquela frase? Deus tarda, mas não. Irmãos, Ele não tarda e nem falha. Ele chegou a certo. Glória a Deus. Eu quero um bom caminho de Deus, descansa tua alma, descansa tua alma no Senhor. Descansa tua alma no Senhor nessa noite. Descansa no Senhor nessa noite. Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa boa. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante do patrão, diante do pastor, diante do amigo, diante da colega, diante do maestro. Cadê o maestro? É diante do maestro. Seja conhecido diante de quem? Vamos dizer algo. Seja conhecido diante de Deus. Larga de ficar jogando conversa fora. Larga de ficar abrindo teu coração porque Ele vai te ajudar. Não. Você tem para quem contar. Pastor, mas está faltando alguns meses para o meu casamento. Está faltando um ano, pastor. E parece que nada está dando certo. Porque descansa em Deus. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a providência do Senhor. Vamos lá. Sendo conhecido tudo pela oração. Escuta aqui a oração. Eu estava dando uma estudada nesse texto tempos atrás. Essa oração não tem a ver com a petição, porque depois que vem a súplica. Essa oração tem a ver com adoração e gratidão. Gratidão e adoração. Meu querido, quando você dobra o joelho, você já não vai enquadrando Deus, não. Não vai querer encostar Deus na parede, não. Vocês estão me entendendo? Esses parceiros são assim. Não é encostando Deus na parede, não. Eu quero, eu sou dizimista, eu não falo no cu, nada disso. Você dobra o joelho e começa a adorar a Deus. Você adora por aquilo que Ele é maravilhoso, Ele é gostoso, Ele é conseguido, Ele é príncipe da paz, Ele é todo-poderoso. Adore a Deus. Eu vou dizer aqui, irmãos, isso aqui é a maior receita para você ser curado da tua ansiedade. Irmãos, os psicólogos dizem: faça meditação, faça isso, faça aquilo, mas aqui está a receita: oração, adoração e louvor. Começa adorando, começa dizendo o que Ele é, começa louvando ao Senhor, na tua oração, louva
que você fez isso 1 hora. Aí você vai pedir. Aí você vai abrir o coração e vai lançar sobre ele essa ansiedade, essa preocupação de Deus. Fala com ele. Sabe o que ele é pai? Você tem receio de falar com o seu pai? Você tem receio de pedir o pai? O pai é nosso. O pai é meu. O pai é teu. Pega para o lado, pai. Pega para o papaizinho. Conta a tua história para ele. Abre o coração e fala como você está. Não esconde nada, não. E depois de tudo, você vai passar de graça. Você está com a gratidão. Olha para mim aqui. Olha aqui para mim. Se você tem algum ressentimento de Deus, pergunta a gente o ressentimento de Deus. Por que Deus não fez aquilo? Por que Deus permitiu aquilo? Por que o justo sofre? Por que Deus permite o mal? Por quê? Você não vai ter condição de abrir a boca e levantar as mãos para agradecer a Deus. Você não consegue fazer isso. Você só consegue agradecer se você tiver o coração curado. Deus vai culpar. Tem muita gente colocando Deus no banco do céu. Não. Essa noite, irmãos, eu pedi constantemente. Você e eu, nós precisamos viver o Evangelho pleno. Falando de almas. Eu não consigo ver outra felicidade a não ser Cristo. Servir a Jesus, nos dar prazer, nos dar alegria, nos dar felicidade, nos dar satisfação. E nós não podemos esperar o rato de Deus. A presença de Deus nesse lugar. Glória a Deus. Eu e você não precisamos estar nessa estatística, irmãos, do Brasil, o país mais ansioso e mais preocupado do mundo, porque a ansiedade, irmãos, te leva para doenças físicas. Deus quer isso para mim. Por isso ele falou, porque vocês estão preocupados, discípulos? Por que vocês não dormiram à noite? Por que vocês ficam comentando entre si o que vai ser o nosso amanhã? Eles estavam literalmente com Jesus. Todos podem levantar a mão aqui e agradecer a Deus. Não por aquilo que ele fez, nem por aquilo que ele vai fazer, mas agradecer a Deus até mesmo por aquilo que ele não fez e que ele nunca vai fazer. É isso aí. O texto diz: o Deus de paz e a paz de Deus, que excede
os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O que Paulo está querendo dizer aqui para fechar? Eu fecho. A paz de Deus. Diga comigo, a paz de Deus. Irmão, eu já fui policial militar. E eu já puxei guarda de guarda, os presos lá embaixo. E eu namorava com os companheiros, era cara. Tinha umas pessoas que não estavam com a gente. Eu era sentinela. Qual era o meu papel de sentinela? Era proteger, para que ninguém entrasse, para que ninguém saísse. O que o texto está dizendo? A paz de Deus será o guarda, será a sentinela do teu coração. Se você entendesse isso nessa noite, existe uma guarda de Deus, existe um batalhão de Deus, servindo em teu coração, patrulhando a tua alma, para que a ansiedade não te governe, para que a ansiedade não tome conta do teu coração. Jesus não nos prometeu com ausência de problemas, mas Ele prometeu-nos que teria uma sentinela, uma guarda. Eu vou repetir o que eu disse no começo. Você precisa se livrar dessa carga que você nunca deveria ter carregado. Essa noite, faça que meu peregrino, que o peregrino fez, com a bagagem, o que o peregrino fez com a bagagem, e deixou perto. Essa bagagem de preocupação, de autoaceitação, de estresse, de depressão, lança ela aos pés do Senhor. Deus não falou comigo, irmão. Não. Eu estava ali inquieto para fazer essa reflexão nessa noite. Conta-se que uma senhora, ela estava na estrada pedindo carona, porém ela estava com um peso muito grande na cabeça. O pessoal do norte usa muitas coisas, interior, mas aquela coxinha e coloca o peso na cabeça. Porém, ela morava um pouquinho distante e ela estava lá pedindo carona para os caminhoneiros que passavam na estrada. Passou um, não parou, passou outro, não parou, e um deles parou. Parou e encostou. Ela subiu no caminhão na frente. E o caminhoneiro começou a seguir. Ele olha para o lado e diz: senhora, a senhora não precisa carregar esse peso na cabeça. A senhora coloca uma soalha no caminhão. Sabe o que ela disse? O caminhoneiro, o motorista: além do senhor me levar, você vai ter que levar essa bagagem também? Deixa eu olhar. Eu pergunto: mudaria alguma coisa? Ela tirar a bagagem e colocar com uma sola no caminhão? Só que ela achou que para o caminhoneiro era muito levar ela e levar a bagagem. Vocês entenderam aqui? Glória a Deus. Meu Jesus. Os oradores do nosso filho,